Oi gente, tudo bem? Vim aqui então para gravar um videozinho das respostas, né, das perguntinhas que vocês me deixaram aqui nas duas páginas do canal, na fanpage e no Facebook. Super obrigada, fiquei muito feliz por vocês terem deixado as perguntinhas lá. E se você não teve tempo de deixar a sua perguntinha para mim, não tem problema, pode deixar a perguntinha lá nas páginas, né, nas redes sociais do canal, que eu vou responder para vocês assim que possível. Então, vamos lá, eu colei todas as perguntas aqui, eu vou olhar para o notebook aqui para poder ler, né, eu colei todas aqui para não perder nenhuma resposta. Então, a primeira perguntinha é da Ludmila Bueno, a mamãe da Liz. Lud, super beijo pra você. Ela tá perguntando, amiga, conta pra gente sobre sua rotina em São Paulo. Você dorme bem? Acorda que horas pra ir trabalhar? Como é viver na cidade grande? Se eu durmo bem? Pela questão de São Paulo, durmo, tá? Eu acho tranquilo, assim, a gente se acostuma com barulho. Aqui até onde eu tô morando agora, eu já morei em locais bem mais tumultuados em relação a barulho de trânsito e de bagunça e tal. Aqui onde eu tô morando agora é uma região bem residencial mesmo. Eu mudei pra cá depois que eu fiquei grávida. Então, poucas vezes o barulho me incomoda, mas mesmo alguma algazarra de festa dos vizinhos, assim, uma vez ou outra, porque também não costumo ligar muito para isso. Então, assim, no geral, sim, em relação a isso a gente dorme bem, tá? Acordo que horas para ir trabalhar? Por volta das 8 da manhã. Eu entro no trabalho mais tarde. Eu entro às 10 e saio às 7 da noite. Eu tenho um horário um pouco diferente, né, da maioria das pessoas. Então, quando não tenho reunião mais cedo, né, ou nem nada disso, ou um evento, ou tenho que viajar, alguma coisa assim, eu geralmente acordo por volta das 8. Às vezes também meu marido, quando ele tem aula, eu acabo acordando mais cedo, ele acorda lá pelas 6, 6 e meia e tal. E aí eu acabo acordando mais cedo para poder ficar aí com a Isa. Gente, não liga não, a Isa tá morrendo de sono, vocês devem ter ouvido ela aí no fundo, e o papai tá tentando fazer ela dormir, porque ela não dormiu nem de manhã e nem à tarde hoje, né? Quem é mãe sabe. E como a gente quer sair para jantar hoje, com ela, inclusive, ela tem que dormir um pouquinho, porque senão não vai ser possível. Enfim. E, por fim, ela fala como é viver na cidade grande. Lud, viver na cidade grande, como viver em qualquer outro lugar, tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Para quem não sabe, eu nasci em São Paulo mesmo, meus pais se casaram aqui, moravam aqui, mas quando eu era pequena eu fui levada para uma cidade do interior, eu fui criada no interior, onde minha mãe mora até hoje, meu pai já faleceu. Então eu conheço as duas realidades, né, de morar no interior e morar em São Paulo. E eu diria que assim, a vantagem de se morar em São Paulo é que você tem tudo que você quer na hora que você quer. Então, seja uma comida diferente, seja um produto que você não encontra em outro lugar, seja opções de lazer. Isso aqui é muito rico e abundante em São Paulo. Por outro lado, eu apontaria dois grandes problemas para mim em São Paulo que me incomodam bastante. O primeiro deles é o trânsito, eu enfrento todos os dias, tá? Eu trabalho numa região empresarial, então eu enfrento o trânsito todos os dias em São Paulo. Não é fácil nem um pouco. Às vezes levo mais de uma hora para chegar no meu trabalho, enfim. E o outro grande problema que eu passei até a me incomodar mais depois que eu fiquei grávida, né, que eu virei mãe, é a questão da violência. Eu moro, graças a Deus, num bairro bastante tranquilo em relação a isso, mas mesmo assim nós estamos em São Paulo, né, e não dá para fugir do fato de que a violência existe. A gente só pode realmente tentar se precaver da melhor maneira possível e contar também com Deus do nosso lado, né, gente? Mas, enfim, acho que é isso em relação a grandes cidades. Lud, beijo.
Flaviane Gomes. Oi, Ana, beijos pra você e pra Isa. Super beijo, Flaviane. Seus familiares sabem que você grava vídeo? Como foi... Pera só um pouquinho, gente, que acabou de abrir o negócio. Como foi, quando ficaram sabendo e como você lida com isso? Olha, é assim, eu nunca escondi e também nunca anunciei, né? Então, quando eu comecei a gravar vídeos, de fato, eu criei redes sociais no canal e tal, e assim, às vezes eu comento com familiares e amigos quando perguntam, ou às vezes eles mesmos veem quando posto alguma coisa no Facebook e tal. E assim, eu não saio anunciando pra ninguém, mas eu fui falando aos poucos e nunca tive problema em relação a isso não, tá? Até que é bem tranquilo, mas não teve assim um momento de contar, olha, vamos contar pra todo mundo e tal. Mas não escondo não, tá? Eles sabem sim. A Maria Elizabeth Cabral Pinheiro, beijo pra você, tá me perguntando: oi, Ana, gostaria de saber se pretende ter mais filhos. Essa pergunta também foi feita aqui pela Mariane Lima. Mariane, super querida, super querida, Mariane, acho que vocês já conhecem. Ela também me pergunta, pretende, sei que todo mundo, essa é clássica, sei que todo mundo pergunta, mas pretende ter outro bebê? Se sim, daqui a quanto tempo? Tem preferência pelo sexo do baby? Beijos pra você e pra Isa. Beijo, queridíssima. Deixa eu ver se tem mais alguma... a Jéssica Souza também está fazendo a mesma pergunta. Gostaria de saber se pretende ter outro filho, se sim, quantos anos de diferença cada um tem do outro. Beijo, Jéssica. E deixa eu só ver aqui se tem alguma outra. Não, são essas 3 meninas que estão perguntando. Então, vamos lá, gente. Pretendo... Eu não tenho certeza absoluta ainda, tá? Mas eu e meu marido, a gente tá resolvendo isso logo, tá? A gente vai tomar essa decisão até o ano que vem, porque como eu já tenho uma certa idade, né? Se eu tiver outro filho, vai ter que ser logo. Mas sim, pretendo. Gostaria que tivesse, assim, de 2 a 3 anos de diferença da Isabel, para que ela já tivesse um pouco mais crescidinha também, assim, para poder, né, não sofrer tanto aquela coisa do ciúme do irmão, e eu também poder dar a atenção que ela precisa nesse momento. Mas como ela tá com 1 ano e meio já também, né, se eu engravidar também já vai estar mais ou menos nessa diferença. Enfim, E a Mariane também tá perguntando daqui a quanto tempo se tem preferência. Gente, se a gente falar que não tem preferência, a gente tá sempre mentindo, né? Vamos ser sinceros. Temos preferência sim, tanto eu quanto meu marido, a gente queria outra menina. A gente não queria um casal, a gente queria 2 meninas. Mas se vier um menino, não tem o menor problema em relação a isso. A gente já tem nome até pros 2. Não vou contar pra vocês, surpresa. Mas se vier tanto um menino quanto uma menina, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito, mas se tipo assim, pudéssemos escolher, a gente gostaria que fosse outra menina, tá? Seriam 2 meninas, então, no caso. E aí, né, e os anos de diferença que eu já respondi, que eu gostaria que tivesse 2 ou 3 anos de diferença um do outro. Gente, a Isa está ranhetíssima, morrendo de sono. Tá terrível. A Helena Oliveira. Helena, super beijo pra você, tá sempre por aí acompanhando a gente, comentando. O que seu marido acha sobre você fazer vídeos para o YouTube? Tem outra pessoa que também perguntou pra mim. A minha querida Silene Oliveira. Silene, beijão pra você. Também pergunta, amiga, sua família sabe que você é youtuber? Que foi a pergunta que eu já respondi acima, sabe, né?
E tem uma outra pessoa que me perguntou isso, eu acho. Não, foi só mesmo a Flaviane Gomes. Então, beijo pra vocês, meninas. Sobre o meu marido, sim, ele já participou de vídeos meus, né? Ele gosta. Gente, aí fazendo um comentário sobre a questão de redes sociais, eu tenho uma frase que eu acho que ela resume bem, é assim, você não tem que ter medo das redes sociais, tá? Porque assim, não são as redes sociais que usam você, é você que usa as redes sociais. Então, você tem que fazer o uso adequado delas, sim. Internet é perigosa, sim. Existe a questão da invasão de privacidade. Então, você tem que tomar alguns cuidados básicos, gente. Assim, não ficar falando, dando pistas de onde você mora. Você não filmar o uniforme do seu filho, nem falar em que escola estuda, né, para evitar problemas. Você não filmar a fachada do seu prédio. Esses e outros cuidados ajudam muito. Mas eu acho que, gente, né, se alguém quiser fazer mal para vocês, vai fazer mal independentemente de qualquer outra coisa. Se fosse assim, a gente teria que morar numa caverna, se esconder e não ter, né, redes sociais e tal. Eu acho que usando adequadamente é bacana. Eu vou responder uma pergunta já sobre a minha profissão e eu trabalho um pouco com isso, então vou explicar para vocês. Então eu acho que as redes sociais, desde que bem utilizadas, elas vêm para o bem e não para o mal. Então meu marido tem a mesma opinião que eu, ele participa dos meus vídeos, ele gosta, ele acompanha o canal, ele é fã, então a gente não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Outra coisa que eu também tenho cuidado, que eu já cheguei a comentar com vocês, mas que eu vou repetir aqui, é que eu não... o meu Facebook pessoal é o meu Facebook pessoal, tá? Eu não tô aqui duvidando de ninguém e tal, meninas, mas, né, é aquela coisa, a gente não conhece as pessoas pessoalmente, né? Então, existe um Facebook, eu criei, a pedido de vocês, eu criei um Facebook pro canal. Esse Facebook eu adiciono todas as meninas que me pedem, mas o nosso Facebook pessoal é Facebook pessoal e eu não costumo adicionar as meninas. Gente, tá uma loucura isso aqui. Eu não costumo adicionar as meninas no Facebook pessoal por isso, tá? Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês sobre redes sociais, sobre a família saber, sobre o marido e tal. Vamos lá. Letícia Gabriel. Beijo, Letícia. Com quanto tempo vai trocar o berço da Isa por uma caminha? Ótima pergunta. Eu vou trocar agora, no final do ano. Então, assim, o presente da Isabel. O presente da Isabel agora de Natal vai ser a caminha nova e uma mesinha de atividades. Enfim, eu vou remodelar o quarto dela. Então, eu tô trocando agora no fim do ano. Vocês vão acompanhar tudo comigo. Assim que eu voltar de viagem, eu vou fazer uma viagem agora em dezembro, a gente vai pro exterior visitar a família do meu marido. Quando a gente voltar no fim do ano, eu vou trocar os móveis do quarto dela e ela vai ter uma caminha. Então, super beijo. Vamos lá, Cristiane Pereira. Beijo, Cristiane. Você trabalha do quê? Gente, minha profissão se chama Relações Públicas ou assessora de imprensa. O que é isso? Vamos tentar explicar. Basicamente, eu sou o canal por onde as pessoas falam com a imprensa ou com as redes sociais, influenciadores, que a gente chama, tá? Então, digamos assim, o assessor de imprensa ou relações públicas, ele cuida de uma empresa ou ele cuida de uma pessoa, por exemplo, de um ator ou de um político. Ele cuida da imagem dessa pessoa diante da imprensa, diante dos blogueiros e, né, que tem
interesse, dos blogueiros. Então, ele cuida dessa imagem. Cuidando dessa imagem, ele pode trabalhar com redes sociais, ele pode trabalhar com jornalistas, ele pode trabalhar com outros públicos. Então, essa interface, assim, é esse meio de campo que eu faço, esse é meu trabalho. Eu trabalho numa agência especializada nisso. E hoje eu atendo uma grande empresa do setor de tecnologia, né? Eu não posso citar o nome do meu cliente. E como eu trabalho, inclusive, com redes sociais também, eu, inclusive, tive que pedir licença para minha agência para poder abrir o canal e trabalhar com o YouTube e tal, para não haver conflitos de interesses, né? Porque a gente trabalha muitas vezes com canais de YouTube. A gente abre canais de YouTube, a gente ajuda as pessoas a conquistarem seguidores e tudo mais e tal. Então, eu tive que pedir licença para a agência, tá? Porque o meu canal é meu, ele é pessoal, eu não uso ele para questões de trabalho, ele é totalmente meu. O Papai Noel! E é isso. Então, é isso que eu sou, assim, eu sou jornalista de formação, tá? Só para quem tem curiosidade, eu sou formada em jornalismo. E atualmente essa é a minha profissão, tá? Sou relações públicas ou assessora de imprensa. A Daniele Prado Boni, Daniele, beijo pra você. Ela, sobre escolinha, com quantos anos pretende matricular a Isabel? A gente pretende matricular a Isabel por volta dos 3 aninhos, tá? A gente acha que essa é uma idade boa para colocar ela na escolinha, então por volta dessa idade é que a gente vai matricular a Isa, né, numa escolinha. Ariane Fernandes. Beijo, Ariane. A Isa dorme sozinha no quarto dela ou com você? A Isa dorme no quarto dela, no bercinho dela. Lógico, gente, existem noites que ela acorda e aí a gente leva para nossa cama por preguiça. Existe, quando ela tá doente também, a gente faz questão que ela durma com a gente na cama, porque eu tenho medo, então ela fica lá, porque se ela tem febre, alguma coisa, tudo mais, é mais fácil de eu cuidar dela. Mas no geral ela dorme no bercinho dela, no quartinho dela. Eu ainda uso babá eletrônica, então a gente põe a babá eletrônica no nosso quarto, do meu lado, e eu acordo muito fácil, eu tenho sono muito leve. E aí ela dorme no quartinho dela, no bercinho, e brevemente na caminha. A Vivi Fini beijo, Vivi, me fez uma pergunta engraçada. Nos vídeos dá a impressão de ser uma pessoa bem séria. Você é séria mesmo ou só impressão? Um beijo pra você e pra Isabel. Vivi, eu sou séria, sou e não sou. Eu sou uma mulher de gênio forte, vamos admitir. Mas assim, pra quem me conhece, eu sou bem tranquila, né? Não sei se eu passo essa impressão toda de seriedade nos vídeos, mas eu diria que sim e não. Eu sim sou uma pessoa séria quando precisa ser. Mas também sou bem tranquila, tá? Não tenha medo de mim, gente. Bom, meninas, então é isso. Muito obrigada mesmo pelas perguntinhas. Mais pra frente, aí, daqui a algum tempo, eu faço outra rodada, outro vídeo. Mas nem por isso deixem de fazer suas perguntas aí quando vocês tiverem vontade, que eu vou responder sempre. Então, super beijo pra todas vocês. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Beijo e até o próximo vídeo.